É o programa de novidades e opinião do universo geek. E galera, essa semana eu terminei de assistir, na verdade, terminou de ser lançado os episódios de uma das séries mais esperadas da Apple TV, Mestres do Ar, que prometia ser o Band of Brothers, mas sobre os pilotos norte-americanos. Mas na verdade, hoje eu não quero falar da série. Hoje eu quero falar da review, da resenha, a análise feita pelo Omelete, que, desculpa, foi baixa, foi vil, foi nojenta, me deixou pé da vida com o que eles falaram, pela falta de profissionalismo, pela falta de dignidade, pela falta de noção, e chamar isso de jornalismo, chamar isso de análise do mercado do entretenimento. Então hoje, galera, vamos passar uns 10 minutos metendo a bronca, falando um pouco mais de como esse jornalismo engajado não serve para porcaria nenhuma. Mas, galera, antes de continuar, fazer aquele pedido para vocês, porque aqui no YouTube o mais importante é o engajamento. É quanto mais vocês interagem com o conteúdo aqui do canal. Então, se você gostou desse vídeo, se você quiser ver mais vídeos desse tipo, não esquece de dar o seu like, escrever um comentário e ativar as suas notificações. Mas não adianta ativar algumas notificações personalizadas que o YouTube não te avisa. Tem que ativar todas as notificações. Então, não esqueça, galera, like no vídeo, se inscreve no canal e ativa as notificações. Mas então, galera, sinceramente, eu não quero entrar na discussão política, porque muitas vezes o entretenimento, os videogames, eles são completamente tomados pela discussão política e a gente quase não fala mais sobre projetos, sobre filmes, boas séries, bons livros. Mas olha, essa resenha do Omelete, ela me deixou sério. Quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa calma, mas ela me deixou indignado pela baixeza dessa resenha. Há muito tempo, as pessoas já tinham percebido que o Omelete ele se transformou de um site de viés político, um site de engajamento político do mercado dos entretenimentos, em que os roteiristas, as pessoas responsáveis, elas têm as suas ideologias e elas analisam os projetos, os filmes, as séries, segundo as suas ideologias. E essa resenha representa tudo isso que está acontecendo. E é por isso que esses sites, eles perdem credibilidade, ninguém mais assiste, ninguém mais vê, e depois eles vão reclamar. Então, por quê? Rapidamente, o que é a série Mestres do Ar? É uma série que está na Apple TV, baseada num livro que conta a história de um grupo de bombardeiros norte-americanos durante a Segunda Guerra, que foi o grupo que mais sofreu perdas durante a guerra, percentualmente, obviamente, percentualmente. Então ele conta a história dos bombardeiros norte-americanos, né? E a ideia era fazer tipo um Band of Brothers, que se você não assistiu, assista, que é uma série fenomenal sobre uma unidade de elite norte-americana na Segunda Guerra, beleza? Então é isso. É uma série da Apple TV que lançava um episódio por semana e o último episódio foi lançado na semana passada e por isso a resenha só saiu agora. Eu adoro séries, adoro filmes de Segunda Guerra, eu gosto de séries de filmes de guerra de uma maneira geral, não só pela ação, não é só por isso, mas eu gosto de ver as emoções, os sentimentos humanos naquelas situações mais extremas. Como é que o roteirista, como é que o diretor e como é que os atores, eles conseguem retratar aquele momento de emoção total, momento de emoção extrema, nas telas, na TV, onde quer que seja, para ver se eles conseguem fazer um bom trabalho. Então eu adoro fazer esse tipo de análise e também para entender um pouquinho mais o que aconteceu, né? Mas eu, particularmente, não gostei tanto assim da série. Eu achei a série super confusa, tá? Se você, eu vou até dar um pouco da minha opinião nesse vídeo aqui, mas eu achei a série, porque logo de cara você percebe que eles não conseguem definir quem é exatamente o protagonista. Porque parece que os protagonistas são X, aí de repente eles somem, aí aparece um outro cara que vira o protagonista que não era o protagonista. Uma coisa meio confusa. Mas galera, vamos dar uma olhada. Eu não vou ler a resenha inteira, vou só pegar alguns trechos aqui para vocês. Vamos lá. Logo de cara, Mestre do Ar tem espetáculo visual ofuscado pelo drama mal estruturado. Que eu concordo com isso.
Refém do saudosismo, o Ministério da Apple sofre com roteiro atarefado e protocolar. É inegável que os anos 90 e o início de 2000 ofereceram um contexto histórico mais convidativo ao saudosismo patriótico, absolutamente sério e incidentalmente piega de grandes odes visuais à bravura das tropas norte-americanas na Segunda Guerra. Até mesmo o final da década desse século, com a necessidade flagrante de resgatar uma autoestima abalada pela crise financeira de 2008, permitia que essas histórias não soassem antipaticamente congratulatórias. Galera, logo de cara, o analista aqui, o jornalista, já deixa claro a sua visão política anti-americana, anti o americanismo, entre aspas, né? Fica evidente que ele tem uma visão anti-americano aqui logo no primeiro parágrafo, né? Porque o que ele está falando não faz sentido. Os anos 90 e início de 2000 ofereciam um contexto histórico, convidativo, saudosismo e patriótico, por causa do ano de setembro. Beleza, dá para entender. Agora, as bravuras das tropas norte-americanas tentando diminuir um pouco a bravura dos soldados que lutaram na Segunda Guerra, antecipadamente Eita, tá difícil falar essa palavra aqui, né? Palavras grandes assim, né? Autocongratulatórias. Não precisava escrever esse tipo de palavra, só... mas beleza, né? Tranquilo. Cara, os soldados que lutaram naquela guerra, os soldados americanos, particularmente aqui por causa dessa matéria, eles foram realmente bravos. Segundo, como a própria série mostra, a série mostra o esquadrão de pilotos que a média de sobrevivência dele em missão era 5 missões. O cara fazia 5 missões e a maioria deles morria. Sabe? E o esforço de guerra deles para derrotar o eixo foi primordial. Sabe? Foi primordial. Eles têm que se congratular porque eles sim ajudaram pra caramba derrotar a guerra. Sacou? Derrotar os inimigos. Era óbvio que ele tinha que fazer isso, né? Não faz o menor sentido o que ele escreveu, né? Aqui ele fala um pouco ele fala um pouco sobre a produção, quem é o diretor, que o Tom Hanks está participando lá. Carismáticos e talentosos, Butler e Tunney são uma boa âncora para o que se pretende um drama multifacetado sobre as agruras da guerra e a bravura de quem as enfrenta. Mas é uma forma como a série transmite, não é multifacetado. É uma série sobre os bombardeiros norte-americanos, sobre o 8º grupo de bombardeiros. Não é multifacetada. Mas é uma forma como a série transmite eles e os demais personagens que minam o desenvolvimento pleno de todos os elementos. Mal estruturado em sua junção de melodrama de caserna, trama de espionagem, espetáculo aéreo pirotécnico, como ele fala aqui como se fosse uma coisa negativa. É uma série sobre aviões. Você queria o quê? Que não tivesse nada pirotécnico, de uma batalha de aviões? História de reparação e harmonia racial? História de harmonia racial? O que soa particularmente artificial, se tratando de uma boa história localizada em termos de segregação dos Estados Unidos? Eu já falo sobre isso, mas não tem nada a ver de harmonia racial. Não tem isso na série. Mestre Durá parece saturado por sua insistência irritante em tentar emocionar em todos os ângulos possíveis. Isso, por vezes, acaba por fazê-lo parecer tão genuína quanto daqueles simulacros de relíquias históricas que encontramos nas áreas de menor prestígio do museu. Essa frase é tão pretensiosa. É tão pretensiosa. Vou botar aqui um comentário subjetivo, narrativo, metafórico, para mostrar aqui como eu sou um ótimo jornalista, escritor, analista, que não faz o menor sentido, que não tem nada a ver com texto. Um daqueles simulacros de relíquias, histórias que encontramos nas áreas de menor prestígio de museu. Uhul! O maior exemplo disso se dá no núcleo de elenco que é encabeçado por Noctagawa, os pilotos pretos saídos do condado de Tuskegee, do Alabama, introduzidos quase no final da série. Esses soldados que, por si só, traziam histórias e dramas dignos de produções focadas exclusivamente, acabam relegando a funções formulaicas e protocolares que pouco fazem, além de mover adiante a trama dos muito mais numerosos personagens brancos. Aqui ele está criticando a série porque foca nos personagens brancos. Ah, não tem inclusão.
Meu amigo, é um evento real. É uma série baseada em eventos reais sobre o 8º Grupo de Bombardeiro Norte-Americano. O 8º Grupo de Bombardeiro Norte-Americano era feito por brancos. Você gostando ou não, o que você queria? Você queria que fizessem como a minissérie da Cleópatra, que botou a Cleópatra como negra, só porque queria? Queria que colocasse o quê? Colocasse um piloto asiático, um negro pilotando um bombardeiro, só que não teve? Sabe? Ficou claro aqui. O cara já começou a ver a série. Tem muito branco nessa série. Ah, eu não gostei da série. Por quê? Porque os soldados alemães eram todos brancos, não tem diversidade. Traziam histórias e dramas dignos de produções focadas exclusivamente neles. Sim, já tem filme, já tem série falando dos caudas vermelhas. O que são os caudas vermelhas? Na Segunda Guerra, existia ainda muita segregação dos Estados Unidos, existia muita separação, né? Muitos pilotos brancos, muitos soldados brancos não queriam lutar com soldados negros. Então foram criados organismos, foram criados não foram grupos de batalha, né? Agora esqueci o nome, como é que se chama, de infantaria. Mas foram formados regimentos negros, né, pretos, e foram formados também um regimento preto de pilotos, que eram os caudas vermelhas, porque eles pintavam a sua cauda, a cauda do avião, né, o P-47 que eles usavam, os outros, né, o P-51, eles pintavam de vermelho. Era o grupo Tuskegee, né? E durante a Segunda Guerra, eles foram muito aclamados, eles foram muito elogiados porque eles defendiam bastante os bombardeiros. Por que eles não aparecem? Porque eles não defendiam os bombardeiros, até porque eles ficavam na Itália, esse grupo ele vinha da Inglaterra, e porque os aviões deles não participavam para proteger tantos bombardeiros assim, porque eles não conseguiam acompanhar só depois que veio o P-51. Então o cara está criticando uma coisa porque a história não é como ele queria, sabe? E eles aparecem na série porque eles estão no livro. O livro é baseado. E por que acontece na série? Aqui um pequeno spoiler. Tem uma hora que alguns pilotos, eles são abatidos, os bombardeiros, eles caem na Alemanha e viram prisioneiros de guerra. Tá? E vão para campos de prisioneiros de guerra. Nesse campo de prisioneiros de guerra, tinham pilotos pretos, do Tuskegee. Tá? E aí eles se encontram, sabe? Eles ajudam ali, enquanto eles estão ali como prisioneiros e tudo mais. E como eles estão no livro, conta também a história deles. Mas a história não é deles, porque a história é do 8º Grupo de Bombardeiro, que era um grupo de bombardeiro branco. Ponto. Sabe? Eles estão ali não para ter a diversidade, mas porque eles fazem parte da história também, da história do livro. Porque eles também foram capturados. Sabe? Não faz o menor sentido. É uma crítica ideológica da pessoa, de que acha que tudo tem diversidade. Tudo tem que ter, independente se é um filme histórico, não faz o menor sentido, sabe? Se há algum alento nessa dissonância, é listar a nação espetacular que traz alguma coesão a um elemento, retalho narrativo. Mestre do ar é bonita, bela ao ponto que se transcende os parâmetros típicos das produções de TV e streaming e por vezes mergulha em uma linguagem mais cinematográfica. Como assim por vezes mergulha em linguagem mais cinematográfica? As cenas dos aviões são altamente cinematográficas, são totalmente cinematográficas. Sacou? Altamente cinematográficas. Certamente penalizada pelo atraso que a pandemia da Covid impôs sobre seu lançamento, forçando a estrear em um mundo muito mais político e culturalmente desgastado do que aquele para o qual foi inicialmente concebida. O que o cara tá dizendo aqui? Ó, o mundo mudou, tá? As ideologias mudaram. Por isso, você fazer uma série sobre heróis americanos não cabe mais no mundo atual. Quem somos nós para dizer que não cabe ao mundo atual? Você está falando assim, para você não cabe ao mundo atual, para suas ideologias políticas. O robô aqui pegou. Solta, robô! O robô pegou o negócio aqui, o cabo aqui. O robô. Desculpa. Sacou? Ele está falando sobre a ideologia política dele, que ele não acha certo neste momento, com a guerra que está acontecendo na Palestina, com a guerra da Ucrânia, você fazer esses filmes, sabe? Valorizando a batalha, valorizando os soldados. Isso não faz o menor sentido. Você tem que analisar uma série pela produção, pelo que está sendo mostrado. E não pela sua ideologia política, pelo que você pensa, pelo que você é contra.
Não, essa série não tem diversidade, então ela é ruim. Mas a série em si, a história é bem contada, ela é bem produzida, os atores também, os diretores também, não importa. Eu acho que não é o momento para termos séries de guerra, de batalhas. Foda-se, meu amigo. Depois não sabe que porque ninguém mais leva a sério esse tipo de site, esse tipo de coisa. Não faz o menor... Você não está analisando criticamente. Você não está sendo, desculpa, profissional. Isso não é profissionalismo. Sabe? Não é porque você não gosta do ator X que você tem que analisar aquele filme de uma maneira ruim porque você não gosta do ator. Você tem que ver a interpretação dele. Ah, Codex, mas essa não é uma resenha, uma análise. Não é a opinião daquele analista. Sim, é a opinião daquele analista. Agora, quando você vai dar a sua opinião sobre o assunto, como existe uma diferença entre você dar a sua opinião como amador, dar a sua opinião como fã e dar a sua opinião profissional. Esse é o problema. Esse é o problema desses jornalistas que queriam falar sobre política, mas estão falando sobre outra coisa, que eles não entendem. Existe uma diferença de você fazer algo de uma maneira amadora e a maneira profissional. Quando você vai fazer de uma maneira profissional, você não pode colocar os seus sentimentos de ideologia, suas filosofias, quando você for analisar. É até difícil falar isso, porque quando você vai analisar o filme, é claro que você tem que levar em conta a emoção, se você sentiu emoção e tudo mais. Agora, você não pode colocar as suas emoções que não tem a ver com a questão, eu estou triste porque eu briguei com meus filhos hoje. Aí o cara vai analisar o filme e vai fazer uma análise toda negativa porque ele tá triste. Vocês entenderam a diferença? É claro que é a sua análise subjetiva, é a sua opinião sobre aquele assunto. Mas o profissional, ele não pode deixar as suas emoções, as suas ideologias, sabe, entrarem, corromperem a análise profissional que ele vai fazer. E o problema é que esses jornalistas não são profissionais. Eles não fazem uma análise profissional. Eles não fazem um estudo profissional. Eles não estão sendo profissionais. Eles estão colocando as suas emoções, as suas ideologias, onde não faz o menor sentido. Não. Não gostei desse filme da Segunda Guerra porque o grupo de soldados chineses não tinha nenhum preto participando da batalha junto com os chineses. Deveria ter 30%. Cara, não faz sentido. Eu sou contra o americanismo, porque nós estamos vivendo um momento muito delicado, então não podemos fazer filmes glorificando a guerra. Porra, o cara que fez o filme não tem nada a ver se você acha que é um momento muito delicado. O cara tá produzindo esse filme às vezes há 10 anos, 5 anos. Não importa o que você acha. Você, como profissional, você tem que analisar a produção e não fazer uma peça de propaganda. Isso aqui não é exatamente uma peça de propaganda, mas você não pode fazer uma análise besta assim e achar que fazer usar palavras ou fazer comparações elaboradas vai dar alguma profundidade à análise estupidamente rasa que você fez. Isso porque eu concordo com parte com o que ele falou, a parte da série, quando ele fala sobre a série que é mal estruturada, eu concordo 100%. Mas ele não entra no ponto por que é mal estruturada. Para ele é mal estruturada porque não focou nos Tuskegee. É mal estruturada porque ela não consegue definir quem são os seus personagens principais. Você não consegue se emocionar quando um personagem morre ou quando ele se salva, porque você quase não viu aquele personagem. Putz, o Babyface, eu lembro até hoje, porque tem um personagem que morre nessa série, que é o Babyface. Putz, o Babyface morreu. Eu não tenho a menor ideia que é o Babyface, que ele nunca tinha mostrado o Babyface antes. Como é que eu vou me emocionar? Os caras são presos os caras caem, uns outros pilotos caem na Bélgica e a resistência ajuda eles a fugirem. Literalmente aparece uma cena da resistência e de repente eles já estão livres. Cara, se era para mostrar eles sendo libertados, você tinha que mostrar o que aconteceu, como é que foi a tensão, e não algumas cenas largadas, sabe? A série em si, para mim, foi muito mal estruturada. Ela tentou contar várias histórias diferentes e se perdeu, não teve um núcleo central, sabe? Não teve um núcleo narrativo principal. Ele não mostrou quem era o líder que era o comandante, no caso, que era o general e o coronel, que eram os líderes realmente
do 8º e do 10º grupo de bombardeiros, né? Porque você tem o 8º grupo. O 8º grupo são todos os bombardeiros ali na Inglaterra. O 100º é o que é focado, né? Mas se você vai trazer a história desse, você tem que trazer um pouco da história também dos comandantes, do chefão realmente, né? Não dos majores que pilotam, porque ali você entende melhor por que estão fazendo esse tipo de estratégia, por que não está fazendo. Mas beleza, isso é uma outra discussão, para outro tipo de análise. Ele não fala nada disso. Ele fala, não é hora de mostrar esse tipo de série de guerra, não tem os preços suficientes. Galera, desculpa. Desculpa ter feito esse rant aqui de 10 minutos, sei lá quando é que ficou, mas eu fiquei abismado quando eu li essa resenha, porque não é uma resenha, não tem nada a ver com uma resenha, é quase como se fosse uma análise ideológica da ideologia do seu crítico sobre aquela série. Hoje, infelizmente, o Omelete é uma plataforma de, desculpa, amadores que ficam fazendo análise sobre as suas ideologias, sobre o que eles acreditam para o mundo, independente do que o filme traz ou não para eles. E aí você entende porque filmes que são fracassos recebem aquelas notas astronômicas, porque batem lá na cota de que eles precisam, do que eles acham que um filme tem que ter para ser sucesso, independente sobre a qualidade cinematográfica. Porque um filme hoje em dia não tem que ter qualidade cinematográfica, não tem que ser um bom filme, tem que ser uma boa plataforma política para as suas ideologias. Não é nem para ideologias, é para a sua, porque se for de outra, ele é ruim, tá bom? Desculpa pelo rant, desculpa por tudo, tá? Então é isso, galera. Tá aqui esse meu desagravo a essa análise ruim, rasa, amadora que o Omelete fez da série Mestre do Ar, só mostrando mais uma vez pra gente como é que tá a situação dos jornalistas de entretenimento do mundo pop, do mundo entretenimento, que tá cada vez pior, cada vez mais amadora e cada vez mais tosca. É isso. Para completar, eu quero muito saber a opinião de vocês. O que vocês acham sobre toda a discussão, sobre todo esse debate? Primeiro, galera, vocês viram a série? Vocês gostaram, vocês não gostaram? O que vocês gostaram da série? O que vocês não gostaram? Segundo, vocês viram essa resenha? Vocês concordam com o que eu tô falando? Vocês acham que essa resenha pareceu uma coisa muito mais política, muito mais ideológica do que realmente uma resenha séria, uma resenha profissional sobre a série, sobre o que foi passado? Ou vocês acham que não, ele tocou em pontos muito importantes, eu tô reclamando demais, tá bom? O que vocês acham? Vocês concordam comigo? Vocês discordam? O que vocês concordam? O que vocês discordam? Escreve aqui embaixo, deixa um comentário, eu quero muito saber a opinião de vocês. Deixa um comentário se vocês estão aqui embaixo, sua opinião sobre o assunto Codex. Muito obrigado por assistir.